e atrás das cobras. Fogos pequenos foram deixados acesos no chão. Jinquata percebeu que esses monstros pareciam apressados para chegar a algum lugar. E também esse exército seguia na mesma direção. Enquanto o gigante sem rosto, pulando a cerca, era onde ele estava parado. Ele pulou e virando-se para o homem que estava ao lado dele. Ele disse que havia muitos monstros de alto nível aqui perguntando para onde iam. O homem não teve tempo de responder. Ao perceber algo no céu, de repente, e levantando o dedo, ele pediu ao protagonista para olhar. Ela murmurou aproximadamente ela 200 metros. Sussurros. O homem com medo. O monstro perguntou o que era. O monstro, que caiu ao chão, disse estar muito cansado. Notando também que quase alcançou os outros, precisava alcançar. Aproximando-se do monstro, o homem colocou o dedo no queixo. O homem notou que era um tipo de pássaro. E o monstro, de repente, tremeu. Começou a gritar que eram pessoas e começou a correr, e o homem pulou para o lado, gritando ao perceber isso. O monstro continuou a gritar, notando que precisavam fugir de pessoas e, assistindo a isso, Jinshan percebeu que este monstro era muito inteligente, decidindo não deixá-lo escapar. Retirando uma flecha da sua bainha, ele pulou e depois franziu o senho, aimando e usando a habilidade de durabilidade. Ele acertou o monstro com uma flecha e pregou no tronco da árvore e pousou ao lado dele. E o sistema informou que ele havia recebido mais 2 pontos de poder espiritual. Agora, a quantidade era de 3 em 5. Ao notar o pingente pendurado no pescoço do monstro, Shan perguntou o que era. De repente, uma voz veio dele, que anunciou a tarefa de transferir tropas para o sul. A ordem era para os que receberam a mensagem mover-se para o gigante sem rosto. E a turma de vampiros e Xing Shan percebeu que era uma missão secreta do exército de monstros. Este estranho pássaro era um mensageiro, e o protagonista indagou-se: os monstros realmente começaram uma guerra? Ele achou estranho, pois no mundo de cultivo, ele conhecia todas as batalhas, desde o início. Não houve batalhas entre humanos e monstros. Se não fosse pela batalha, então ele não entendeu por que uma força tão grande precisava ser transferida. E ele se perguntou se era possível. Isso era apenas uma preparação preliminar. Ele pensou sobre isso, autoconversando. Lembre-se de quem morreu no ataque surpresa. De repente, virando-se para o homem que se aproximara dele, ele perguntou qual era o dia. Ele estremeceu, atônito, mas acabou dizendo que era 7 de junho. E perguntou o que havia acontecido. Shan repetiu mentalmente a data.
recordando o que aconteceu naquele dia. E recitou os nomes do ancião da seita. Grande Mestre Barreira Gong Sun Ji. Além dos sexos Taeyang, totalmente feitos em Nien Washan. Estes dois grandes mestres humanos estavam prestes a cair em poucos dias. E o poder deles estava no auge. Então, se eles sobrevivessem, a humanidade ainda teria uma chance de evitar o dia do julgamento. Ele apertou, fechou os olhos e abaixou a cabeça, percebendo que com sua atual cultivação, ele não conseguiria sequer se aproximar desse exército. Ele queria mudar mais coisas em sua vida. E imagine a silhueta de uma garota. Mas, de repente, abriu os olhos. Estremeceu de espanto e olhou para a notificação do sistema. O aviso alertou que o jogador de Xinxian seria suspenso do jogo por 24 horas. Então, ele retornaria em breve ao seu mundo. Jin Shan franziu a testa, confuso, e indagou a si mesmo. Poderia o sistema de Deus realmente o expulsa do jogo? A notificação acrescentou que toda inventário foi transferida para o armazenamento. E ele poderia chamá-lo a qualquer momento. Rápido, o envio começou e, com uma testa franzida, o protagonista indagou a si mesmo. Ele estava retornando. Seu corpo foi gradualmente envolvido em uma luz brilhante. Aura mágica. Ao começar a transferência na Federação da Liberdade. Channing County. De repente, o Sr. Shan apareceu. Em um dos quartos, ele congelou, olhando ao redor. E percebeu, surpreso, este era o baile do colégio. Ele ficou tão surpreso, especialmente porque ele voltou à Terra antes do fim do mundo, que ele só foi distraído dos pensamentos. Ao ouvir alguém chamá-lo, franzindo, concentrado, ele se virou ao reconhecer a voz e viu o sus-chefe se aproximando. Ela era sua colega de turma e a neta mais velha da família Siu, a nona família aristocrática. Shuaizi sorriu levemente e observou que o amigo do protagonista, John Wee, que era seu amigo, disse a ela que King Shan queria conversar com ela sobre algo. Quem era um bom amigo do protagonista, ele também se aproximou e riu, confirmando que King Shan queria falar com Shu. Algo importante. Jin Shan o olhou pensativo. Depois de ouvir essa conversa, os outros alunos começaram a conversar. E um dos garotos perguntou se o protagonista queria confessar seu amor para Shuai. Uma das meninas próximas exclamou que isso simplesmente não poderia ser verdade. Outro ficou interessado na situação atual. De repente, Sheshan ficou mais irritado, gritando o nome de Yes em sua mente. E lembre-se que em sua vida passada, ele o envenenou com veneno, que afeta o estado emocional. E, por isso, o protagonista tratou Shuai com maldade, por ter ofendido a família Su. A Federação da Liberdade, o Império proibiu de seu território.
E ele não teve escolha a não ser ir para o Império Fuxi. E ele não teve chance de voltar até que veio a crise e os dois mundos se uniram. Ele se lembrou de você, o observando com uma careta, enquanto era capturado pelos guardas. E ele lembrou que Shuai o deu uma bofetada e ele foi forçado a se despedir e partir. Ele não deixaria isso acontecer novamente nesta vida. Mas ele foi abruptamente distraído de seus pensamentos, ao se aproximar ainda mais dele. E disse-lhe para não ter medo e falar. Jinshan abaixou a cabeça. Então, ele olhou para Shu e começou a falar o que queria dizer. Todos à volta começaram a sorrir entusiasticamente, supondo que haveria um show. E o protagonista anunciou que queria ele convidou-a para jantar em seu lugar, oferecendo para ela provar sua cozinha. Muitos telespectadores ficaram desapontados, achando que isso era besteira. E você olhou para Jinshan, chocada. Claro que não esperava tais palavras. Shuai perguntou novamente, confundido, admitindo que ela pensou que o protagonista pensaria em algo diferente. Mas ele insistiu em apenas jantar. Com um sorriso animado, ele perguntou: se Xing Shan não quisesse confessar o amor a Shu, o protagonista advertiu-o para não brincar, notando que não haviam falado sobre isso. E franzindo, mas ainda sorrindo, ele assumiu que o plano falharia. Então, ele decidiu fazer tudo sozinho. Ele perguntou desagradavelmente por que Qin Shan desistiu. No momento mais crucial, ele decidiu ajudá-lo, acenando com a mão. Começou a aproximá-lo. Uma fina lâmina surgiu no anel de seu dedo. E o protagonista o observou atentamente e conseguiu interceptar a mão de Pierre a tempo. Ken perguntou confuso o que ele estava fazendo. Chen Shan, calmamente, ele admitiu que queria fazer a mesma pergunta. E, com um rápido gesto de mão, ele jogou-o no chão. Então, tirando o anel do dedo, ele perguntou o que ele queria fazer com ele. Olhando para ele desesperadamente, ele pediu para que ele não pensasse mal, notando que era apenas um anel comum. Chen Shan pensou que em sua vida passada, ele nunca soube quem o queria prejudicar. E ele supôs que, agora, os guias da família Su o ajudariam. Encolhendo os olhos de desagrado, ele perguntou: você não confessaria então? Ele ordenou que ele se culpasse e chamou a atenção da tia Sui, quem apareceu perto com o velho Manlê. Ambos eram deuses da Suécia e olhando para o protagonista com seriedade. Sui lembrou a ele que ela disse que só poderia atendê-lo quando o Sr. Shui estivesse na presença. Estava em perigo. Shan mostra o anel com a lâmina. Peça-lhes para olharem isso primeiro. E Sui pegou o anel e o examinou, com a boca levemente aberta, incrédula. Li, aproximando-se, perguntou o que havia acontecido. Sui explicou. Havia um veneno muito forte no final. E Shui, cobrindo a boca com a mão.
perguntou, horrorizada, se era realmente veneno. Ela se chama... Ele disse que não sabia o motivo dessas ações. Mas a única coisa que ele sabia, com certeza, alguém queria que ele brigasse com Shu. E para descobrir quem era essa pessoa, Sui e Li precisariam de ajuda. Percebendo a situação, ele começou a rastejar lentamente para o lado. Então, levantando-se, tentou fugir desesperadamente. Olhando adiante, eles o observaram pensativamente. E então desapareceu do lugar onde estava. E apareceu bem na sua frente. Quem, ao vê-lo, tremeu de medo. Uma aura mágica surgiu em torno do corpo de Li. Ele estendeu a palma para frente e disse para você ir até ele. Ele observou que a vida mundana era cheia de dificuldades e perguntou se seria melhor para ele entrar em seu próprio mundo. Sonho, doce, ele colocou a palma de sua mão na cabeça de Yi e começou a usar magia nele, ordenando que ele revelasse o segredo oculto no fundo e prometeu cumprir todos os seus sonhos em troca. E o corpo dele estava coberto de suor pela exaustão, e um fluxo de saliva desceu pelo seu queixo. Prometeu que contaria tudo. E assistindo a isso, Jianshan perguntou, chocada. Esta era a técnica do escolhido do céu? Xueis confirmou que era mesmo assim, notando que Li era o escolhido do céu, e sua técnica estava relacionada à hipnose. A questão era que em seu mundo havia pessoas com habilidades especiais. E eles eram os chamados os escolhidos do céu. Essas habilidades foram despertadas e era impossível obtê-lo por meio de cultivo. Enquanto isso, continuaram forçando o segredo de Yi e ordenou que ele contasse quem queria prejudicar Shu. Ele abriu a boca para falar, no final, nada saiu. E ela percebeu que isso significava que alguém havia orientado você a ajudar a fazer isso. Finalmente, encerrando sua magia, ele voltou para Tinshan e os outros, declarando que não sabia nada. Ele ajoelhou-se, de olhos arregalados, em reverência. Então ele olhou desesperadamente para Tinshan. Quem observou que eram amigos há muitos anos, pedindo-lhe clemência. Ele se agachou, implorando por isso. E de repente, protagonista admitiu ter pensado em algo. E então gritou. Agora era hora de acabar com a amizade. Ele balançou a perna com força, dando um chute poderoso. Aí. E a força foi tão grande que você foi lançado voando. Alguns discípulos precisaram recuar para evitar colidir com ele. E Tinshan, se afastando de quem caía ao chão, voltou-se para Shuai, pedindo para ela verificar novamente. Avisá-lo a sério. Ele não deveria mandá-la fazer coisas. E depois disso, Shu se aproximou de Cheishan, agradecendo por proteger seu honra. O protagonista indicou que não havia necessidade de gratidão. Como envolvia os dois. E ela observando-o com vergonha.
pensou que Sheishan parecia diferente. O protagonista, de repente, percebeu que o sistema ainda estava lá. E também percebeu que o relógio de areia estava pendurado. Ele supôs que poder Logo, voltar ao mundo da cultura. Ainda assim, ele não compreendeu. Por que que a tropa de monstros se movia tão abertamente? Além disso, quem te colocou nele? E ele, sinceramente, queria que ele não perdesse a liderança. Ele achou estranho que o sistema do Deus da guerra poder transportá-lo deste mundo para outro mundo sozinho. No final, ele decidiu que estava tudo bem. Ele estava aqui para impedir o fim do mundo. Então, ele virou e se levantou, relaxado, com as mãos nos bolsos. M. Channing County, um dispositivo voador especial, voou mais perto do exterior do palácio. E um grupo de pessoas começou a se aproximar. Ele chorava desesperado. Prometeu que não se atreveria a repetir isso. E começou a implorar perdão a todos. Mesmo com seus pedidos, Zoe e Lee continuaram guiando-o até o helicóptero. E então o conduziram para dentro, com Shu entrando depois deles. Aderiu a mão despedindo-se, notando que ela e Sean voltaria a vê-la. Ele também despediu-se com a mão, olhando para ela com atenção. E pensou que você era menos afortunado do que ela. Sean, em sua vida passada, ao decolar do chão, o helicóptero, ele relaxou, jogando as mãos atrás da cabeça e suspirando, percebendo que finalmente poderia ir para casa. Quantos anos haviam se passado desde que ele saiu de seu pequeno quarto? E quando ele começou a ir embora, de repente, um rugido o distraiu. Outro helicóptero pousou na plataforma. E o personagem principal se perguntou, perplexo, era realmente um helicóptero? Pertencia a uma das 9 famílias aristocráticas. Então, enquanto pensava nisso, o helicóptero pousou, abrindo-se uma das portas. E no corredor, cantou. Quem é visível? Quem sorri apontou a palma para o corredor. Dizendo isso, o jovem mestre pediu audiência a King Shan. O protagonista, sério, disse que não tinha negócios com a família. E perguntou por que precisavam dele. Quem sorriu ainda mais. Repetiu o pedido novamente. E no final, King Shan concordou, saindo atrás dele. Entrando em uma das salas, ele parou em frente à mesa, onde o jovem estava sentado. Ao lado, uma garota jovem estava parada. Perguntou por que o jovem o chamava de jovem. Vendo o painel pendurado à frente, pensativamente, na palma de sua mão, observou que o protagonista era um estudante talentoso. Ele era o presidente do Conselho Estudantil da Chunin, escola privada, e continuou a falar. Adicionando que a nota básica de robótica de Xinshan era 100. A pontuação de iluminação neural era 100. A pontuação de culto era 100. A de energia também. Além disso, Jin Shan
era um membro especial da família Sil, empresa de ciência e tecnologia, armadura de aço. E ele perguntou como uma pessoa comum poderia alcançar um nível tão alto. Ele tinha certeza de que até Shueigi não poderia ajudar, mas se apaixonar pelo talento do protagonista. Mas todas as grandes famílias da federação queriam que Shu fosse sua genro. E o jovem olhou sério para Qin Shan e confessou ter medo. Que alguém como protagonista não deveria sequer pensar em amá-la. Shan franziu e perguntou o que Yan faria se pensasse nisso. Ele colocou 2 dedos no queixo, notando que, neste caso, ele temia qualquer coisa. Poderia acontecer ao protagonista. E também era possível que ele perdesse a vida. Shan percebeu que seu relacionamento com Shu poderiam estragar os planos dessas pessoas. E se eles tivessem montado o espetáculo com o anel, quando ainda não ouviu resposta. Jovem perguntou o que ele decidiu. Chen Shan o olhou sério. Com confiança, notou que Yan gostava de Shu. Então, ele disse que Yan deveria conquistá-la. E o que Qin Shan fez não o deveria preocupar. Na sua opinião, depois disso, ele virou e saiu. E o jovem apertou a mandíbula. Fez uma careta de irritação. E gotas de suor surgiram em seu rosto. Voltando-se, perguntou se tudo estava preparado. Ele pediu que ele não se preocupasse, anunciando que tudo já estava preparado. Então, em 1 hora, um triste incidente aconteceria com o protagonista. Depois de dizer isso, ele sorriu maliciosamente e movimentou rapidamente a mão ao longo de seu pescoço, sugerindo que este incidente seria fatal. Algum tempo depois, nos morros, Qin Shan caminhava pelas ruas. E, olhando ao redor, pensou que ainda faltava 1 ano para a abertura da porta. O outro mundo se abriria. Então ele precisava elevar rapidamente sua cultura. Agora, ele precisava enfrentar o fim dos tempos e outros lixos das classes altas. De repente, ao entrar em um beco, um grupo de pessoas saiu para recebê-lo. E o homem, que caminhava ao lado do companheiro, pediu-lhe que se apressasse, mas o homem respondeu que estava bem. Ao passar por Qin Shan, de repente, ele sorriu. Retirando uma faca, ele puxou a mão com força, preparando o ataque. E alertou o protagonista para ter cuidado, perguntando onde ele estava voando tão rápido. No entanto, apesar da rapidez do ataque, Qin Shan conseguiu esquivar, notando que o ataque era muito perigoso. Então, concluiu que não se tratava de um fraco comum. Do beco. Sem intenção de desistir, o homem golpeou novamente com a espada. Mas o protagonista também desviou o golpe, mentalmente exclamando: essas pessoas vieram aqui propositalmente, concentrando seu poder espiritual ao lado dele. Ele se preparou para atacar e golpeou com força a palma da mão na nuca do homem. Quem não conseguiu esquivar seu ataque gritou ao cair ao chão.
O protagonista pagou. Preste atenção ao fato de poder ativar poder espiritual. Isso significava que ele poderia usar tudo. Ele havia obtido nesse mundo. Os companheiros do homem que atacou Sheshum primeiro perceberam que o protagonista não era um simples fraco, e um deles mandou seus amigos tirar as armas. Os homens franziram a testa com raiva enquanto tiravam debaixo das roupas as armas. E Xingshan franziu o senho, indagando se eles tinham armas de fogo. Ele pensou que eles não eram simples e observou que se realmente fosse assim, então eles só tinham a si mesmos para culpar. Ele ativou sua aura mágica e uma flecha apareceu em sua mão. Arrows surgiram ao lado dele. Os homens ignoraram isso, começaram a atirar nele em Xingshan. Respondeu atirando várias flechas neles e acertando os homens com precisão. As flechas atravessaram seus corpos e eles caíram ao chão gritando. Após o ataque ser concluído, as flechas voltaram para Qingshan e ele parou de olhar seriamente para os homens. Um deles começou a implorar por uma plataforma. O protagonista aproximou a ponta da flecha dele e ordenou que ele dissesse quem os enviou. E o homem gritou que foram contratados por quem? Da família. Qingshan aproximou a flecha de seu olho. E os olhos do homem alargaram-se. E o protagonista exclamou. Ele sabia que era obra de Ian. O cara, suando de emoção, gritou que era um exemplar mestre de artes marciais Uda. Com confiança, anotando que ela certamente não conseguiria lidar com ele. É por isso que ele o aconselhou a fugir, recriando mentalmente a aparência de quem? E o protagonista repetia mentalmente isso. Quem era um exemplar, professor de viúva, percebeu que, se tivesse a espada de sua vida passada, então nenhum lutador poderia vencê-lo. De repente, ele gritou mentalmente. Colocando a mão na cabeça, ele se perguntou: por que ele não consegue se lembrar? Voltando-se para o sistema, ele perguntou: isso realmente bloqueou as memórias? A janela do sistema que apareceu explicou que isso já havia sido feito antes, para evitar a observação do vazio. Se fossem descobertos, as consequências seriam imprevisíveis. Shan, quando ele conseguiria lembrar de tudo? O sistema explicou, ele precisava ir para o mundo de cultivo. Uma ou duas vezes. E o protagonista decidiram fazer tudo por turnos. Porque, embora esses caras não tivessem conseguido nada, dessa vez, Ian não era do tipo que desistia após o primeiro fracasso. Se ele não pudesse usar sua técnica de espada, então ele sabia que precisaria mostrar aos inimigos a arte do deus da guerra. E ele olhou diretamente à frente, com ar sério. Enquanto isso, quem está em outro lugar risou de Qingshan e riu, dizendo que tinha uma surpresa inesquecível para ele. Enquanto isso, o Maishan voltou a atenção para o sobrevivente.
percebendo que quem os enviou era por sua cabeça, estendendo a palma. Ele admitiu querer falar com ele e, tateando com medo, o garoto concordou, entregando o dispositivo ao protagonista. Assim que quem atendeu a chamada, ele perguntou se suas cobranças haviam terminado. Sheshan declarou que falharam. E quem apertou a mandíbula, e o protagonista acrescentou que ainda estava vivo. Quem, franzindo o senho, admitiu que não pensou em Shanshan, ele teria contato com ele mesmo. E, apesar disso, quem advertiu que o protagonista não viveria de qualquer maneira, ele iria encontrá-lo e destruí-lo. Tinshan permanece sério. Decidiu dar a quem uma chance, adicionando, ele tinha certeza de saber onde o protagonista se encontrava. Ele mesmo vivia. Ele disse para ele, lembrando que o aguardaria e tirando o aparelho de seu ouvido. Ele apertou-o com tanta força na palma da mão que se partiu em muitos pedaços. Tinshan sacudiu os cacos da mão e pensou que, antes de lidar com a situação, precisaria enfrentar esses assuntos. Ele precisaria lidar com esses ricos bastardos. Ele disse ao cara que poderia ir e tropeçou em confusão ao perguntar se o protagonista o mataria. Jin Shan virou-se, dizendo que o cara garantiu sua longa vida, cumprindo seu pedido. Enquanto o observava ir, o cara até desabou em lágrimas de alívio. Algum tempo depois, no cassino de Channing County, alguém falou com um cavalheiro e disseram que essa garota era o cartão de visita deles. Então ele não gostaria de entregá-la a ele. Era Fonvida, e ele sorriu. Ele protegeu Ana de Médici com o corpo, pedindo permissão para trazer outra garota e o jovem que estava sentado do outro lado. Indignado, como se ele realmente quisesse insultá-lo assim. Quad disse que não queria, sob qualquer circunstância, e de repente, jovem servo, mentor, exemplar do Udo. Quem se aproximou, dizendo que Xingishan o havia contatado e que ele o desafiou a um duelo. Jovem franziu, perguntando novamente. Ele bateu com raiva a mão na mesa, afastando as fichas. Ele lembrou quem havia prometido que não haveria problemas. E depois de se desculpar com ele, quem prometeu que iria pessoalmente cuidar do personagem principal, ele se virou e saiu, enquanto o jovem o observava. Achou que King Shan estava causando muitos problemas. Woody tentou chamar a atenção dele novamente. Ana, sentada atrás dele, tremeu. E o jovem o observava, sugeriu que jogassem algo mais interessante. Rude respondeu que ouviria Yan e ele fez uma tela surgir no ar à sua frente. Ele anunciou que seu servo deveria matar um homem chamado Shisha. E ele decidiu apostar na morte desse cara. A tela exibiu a imagem do personagem principal, com uma cruz vermelha atravessada. E o Dom observou que o servo era jovem, era um modelo de mentor viúva.
Então, ele tinha confiança de que poderia matar facilmente esse cara. Ele temia que fosse improdutivo.